Apoio Cultural Eclesial Festa. Olá! A cada semana um encontro especial com os bispos do nosso Brasil, aqui pela TV Evangelizar. E hoje eu tenho a alegria de receber Dom Vicente Ferreira, ele que é bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, que fica na Bahia. Dom Vicente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Eu que agradeço de estar aqui nesse bate-papo sobre o nosso caminho, nossa vida, nossa missão. Sabia que o projeto da nossa Diocese atualmente tem o nome de anunciar o Evangelho. Então, estamos sintonizados, né? Evangelizar é preciso. Que bom, Dom Vicente. Eu lhe acompanho também pelas redes, né? Já sei um pouquinho da sua história, mas a nossa proposta é que o povo fique sabendo quem é o bispo. Onde o senhor nasceu? Eu nasci no pé da Serra do Caparaó, um lugarejo que se chama Araraí, município de Alegre, no estado do Espírito Santo. Sou filho de Osias e Rosinha, que estão lá firmes ainda no mesmo lugar, trabalhando na casa, na lavoura. Que bom. E eu tenho 8 irmãos, então ali começou a minha vida. Os pais estão lá ainda. Sim. E a infância toda foi lá? Minha infância até os 14 anos. Eu costumo dizer que uma infância é orientada pela fé, pela escola, pelo trabalho da lavoura e pelas brincadeiras, principalmente pelo futebol, porque era muito menino, então era uma beleza, né? Claro, uma infância simples, pobre, da roça, mas com muito afeto, muita fé e muita alegria nas nossas brincadeiras de criança. Brincou, estudou e trabalhou também na roça? Trabalhei e rezei. Aprendi, né, com meu pai o ofício de lavrador desde cedo, porque a época nossa era assim, né? A gente começava cedinho ali, acompanhando o pai, a mãe também. Aprendi algumas coisas do ofício da mãe na cozinha, enfim. Então essa infância de estudo, de oração na comunidade, a vida de pequenas comunidades do interior e também o trabalho. E final de semana, domingo, era uma beleza. Era o futebol? Era o futebol, era as brincadeiras de criança. O senhor teve a experiência de crescer com pequenas comunidades? Sim. Católicas? Exato. Na época a gente tinha uma presença muito grande, principalmente da mãe, que era catequista, meu pai, ministro da Eucaristia. E eu sempre acompanhei não só o culto, final de semana, porque o padre ia muito raramente celebrar a missa. A gente tinha todos os finais de semana o culto, mas aquela experiência das novenas, dos encontros, dos círculos bíblicos, isso eu acompanhei sempre. Principalmente na época do Natal, a novena do Natal, isso me marcou muito. Era encontro de oração, mas também sempre tinha a confraternização, essa alegria, né, do povo simples do interior. Bispo, o senhor comunica pelo seu sorriso que a infância foi boa. Sim, eu sempre trabalhei isso comigo, que apesar de toda a vida mais precária do interior, na questão material, eu fui criado com meus irmãos num pedacinho de terra muito pequeno, meu pai é muito trabalhador e a gente trabalhou desde cedo. Mas eu acho que o que faltou desse espaço de território, de matéria, sobrou no afeto. Isso é que eu acho que as coisas então compensaram. Muito afeto, muito carinho, uma família muito agradável. Então, e depois, como tinha muitos primos aí ao redor, essa coisa da criança se encontrar com o outro, a socialização. Bom demais. E era muito bom a música. Não tinha antigamente aquele forró das casas na roça, né? A gente era muito agradável. Isso me fez crescer como uma criança muito aberta, muito esperta, né? Curiosa, querendo aprender as coisas da vida, enfim. O senhor falou de música, o senhor canta também, compõe? De vez em quando. Eu comecei há uns 10 anos atrás a despertar. Sempre gostei muito de música. Há uns 10 anos atrás eu comecei a experiência de compor. Primeiro eu fiz uma experiência de escrever as poesias e um artista que fez parceria comigo fazia as músicas. E depois eu comecei eu mesmo ir fazendo a letra, a poesia e a música. Hoje tem algumas canções que
não são, claro, muito divulgadas, mas eu considero como uma produção artística que eu tenho também. Que bom. O senhor é bispo, é padre redentorista. Sim. O encontro com a congregação acontece em qual momento ali da sua... Então, depois dessa aventura da infância, que eu guardo com muito carinho, eu fui para uma grande travessia na minha vida. Tu imagina o espaço mais do interior, menor, restrito àquele mundo rural, onde eu aprendi muita coisa, é claro. Eu fui para Juiz de Fora, entrei no Seminário dos Redentoristas. Isso eu tinha de 14 para 15 anos. Foi um salto muito alto, porque... e difícil também, porque foi uma grande passagem. Juiz de Fora é uma cidade média, né? Tem uma grande referência de questão intelectual, artística, muita gente. Então e já fui como criança, adolescente da roça, entrei num colégio particular, né? Quem que convidou? Foi a pastoral vocacional redentorista, mais precisamente, por isso que eu acho que eu gosto muito de meio de comunicação, foi através, naquela época chegava muito no interior a Rádio Aparecida, né? Então chegou aí um canal de comunicação, eu escutei, venha ser missionário redentorista, escrevi, me encaminharam para o estágio vocacional em Juiz de Fora. E ali eu fiquei, então, todo o período de formação, ensino médio, filosofia, teologia, e mais de 30 anos nessa aventura redentorista, né? Dos missionários redentoristas. Após ordenado padre, quais missões, quais cidades? No seminário a gente fez, longo o caminho da vida religiosa, foram mais de 12 anos. De estudo? De estudo, de noviciado, de experiências de pastoral. Eu fui ordenado em 1996 por um bispo redentorista, falecido, Dom Lésio Lara, na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Eu passei primeiramente pela pastoral vocacional, depois mudei para uma área pastoral acompanhando um pré-noviciado como formador, na área ali do Vale do Aço, Coronel Fabriciano. Retornei a Juiz de Fora como formador do ensino médio e fiquei 9 anos como provincial da então província chamada Província do Rio. E eu realizei aí uma boa parte da minha missão como coordenador então desses trabalhos. E nesse tempo também que eu fiz uma pesquisa, um estudo no curso de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz meu doutorado em Ciência da Religião na área de Filosofia da Religião. Então foram nessas andanças, nessas casas que eu vivi. Depois deixei o provincialado e fui os 2 últimos anos na Congregação Redentorista como formador dos estudantes de teologia. Dom Vicente, a gente percebe nas suas comunicações uma prática pastoral muito coerente, de discurso e prática, muito determinado, sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. E eu gostaria de saber qual momento que o senhor toma consciência desta atividade pastoral e essa consciência crítica que o senhor representa hoje. Eu tenho uma tradição que vem da minha origem pobre do interior e também da formação redentorista, que é uma formação da consciência muito, diria, crítica, que a gente passa a aprender a ler a realidade mais profunda do ser humano, da natureza, enfim, à luz do Evangelho, da copiosa redenção. E nós temos um lema redentorista: evangelizar os pobres. Esse é um carro-chefe da missão redentorista. Mas eu creio que o grande salto, ele veio já no episcopado, porque eu fui nomeado então bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e destinado a uma área pastoral. E teve aí nessa área, exatamente na cidade de Brumadinho, um momento que para mim eu considero como... eu até chamo de conversão ou de uma passagem desta minha voz aí mais clara, mais destemida, em favor dos atingidos, em favor dos pobres e hoje também considerando a casa comum, o nosso planeta também como sofrendo agudas chagas, eu chamo de chagas socioambientais. Então vem dessa experiência
da tradição, é claro, de todo o caminho que eu fiz, mas precisamente eu considero o marco do 25 de janeiro de 2019, com a tragédia em Brumadinho, da mineração, e aí ao lado dos atingidos eu começo a viver uma experiência de maior imersão nessas dores do nosso tempo atual. E o senhor ficou muito ao lado deles mesmo, né? Sim. Sempre ao lado. Imagino que hoje eu não fiquei no passado, mas estou do lado, junto, porque eu considero um problema, Brumadinho é um problema local que se tornou para mim uma causa global, porque o que acontece, o que aconteceu lá e o que acontece em muitos lugares é efeito de um estilo de vida, ligado a essa dimensão mais da busca desenfreada pelo lucro, da vaidade, de poucos que detêm muito, a questão do dinheiro, por exemplo, poder. Isso está sobrecarregando demais os pequenos e a nossa casa, o nosso planeta. Então ali eu senti mais especificamente essa vocação que eu acho que eu assumi como uma identidade muito próximo assim do que nos pede mesmo o Evangelho de Jesus, a boa notícia aos pobres, o amparo, Mateus 25, que é um texto muito norteador, e meu lema episcopal, que é a caridade jamais acabará. Quer dizer, esse amor encarnado se faz aí especificamente nesse momento com mais clareza. A vida acadêmica sempre foi muito presente também, o senhor falou do doutorado, né? Mestrado, doutorado. Psicanálise o senhor estudou? Sim. Isso deu embasamento para cuidar desta população no momento de tanta tristeza, tanta dor? Claro que sim. Acho que Deus me deu uma oportunidade de num primeiro estágio da minha vida, viver como eu disse, uma grande experiência de infância, fazer uma passagem muito grande, mas depois de tanto tempo na missão, ele me deu uma outra oportunidade de viver ainda mais um mergulho nas dores e sofrimentos do nosso tempo presente. Isso não significa pessimismo, mas eu me encharco demais pelos gritos dos pobres e da terra. Isso exige estudo, não é uma coisa assim. Quando eu tento fazer alguma consideração, às vezes algumas palavras que causam até algum impacto ou alguma reação negativa, mas não são palavras ditas sem sentido, que me vêm assim no impulso. Eu pesquiso. Uma das coisas que eu mais faço hoje, por exemplo, é ler, me embasar naquilo que eu estou dizendo. Como eu fiz doutorado, pós-doutorado, eu ganhei uma metodologia mesmo. Alguém me pergunta, mas como que tem tantas atividades e ainda dá tempo para ler? Mas são metodologias que a gente aprende ao longo do caminho. Então eu leio na viagem, no ônibus, sei lá, em casa. Não perde tempo, né? Não. Quando precisa descansar, a gente descansa, tem que descansar. Uma boa noite de sono repõe a gente. Agora, a produção, a escuta, isso vem muito também da escuta das comunidades, dos pobres e dos sinais do tempo, da natureza. A gente tem muitos fenômenos acontecendo. Então, eu me considero, na parte intelectual, um pesquisador, um eterno aprendiz. Ainda recentemente, participando de um debate sobre inteligência artificial. Eu não conheço muito, mas eu já fico logo com o coração aberto. Eu quero aprender qual é a literatura, qual é o texto. Então, tem muita coisa assim do aspecto intelectual da minha produção. A gente fala muito de narrativa, o meu estilo vem do aprofundamento diário de temas que são muito, para mim, importantes. Dom Vicente Ferreira, bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Bispos do Brasil. Já foram 15 minutos, primeiro bloco, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento.
Ele é Dom Vicente Ferreira, bispo de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil. Nosso caminho percorrendo as dioceses brasileiras para conhecer o nosso episcopado. Dom Vicente, no bloco passado o senhor falou de Brumadinho. Brumadinho é um marco na vida do senhor e de todos nós, do Brasil e do mundo. E o senhor, com posicionamentos muito fortes, muito claros, incomodou muita gente. Teve ameaça de morte? É um assunto doloroso, difícil, eu tenho elaborado isso gradativamente, não está totalmente assim resolvido, mas sim, tanto do ponto de vista das falas, da internet, mas também realmente um tipo de intimidação, né? de perseguição, e vivi as consequências disso na minha vida, no meu ministério. Isso é muito pesado, mas eu creio que é a consequência de quem defende os valores do Evangelho de Jesus diante de realidades onde, infelizmente, os grandes tentam calar os seus crimes ou as consequências daquilo que para eles são importantes, que é o lucro, que é o extrativismo predatório, tudo isso. Então, eu vejo que Brumadinho é consequência de uma grande violência dessa busca de uma extração desenfreada e causou aí um dos maiores crimes socioambientais do país. Isso é fato, né? É real. Eu tomei muito a decisão de estar ao lado das famílias e dos atingidos, e sem fazer acepção, porque são muitos tipos de atingidos. No ato da tragédia, que foram precisamente as 200 pessoas, 272 vidas, né, ceifadas, mortas, que hoje para nós é uma memória, a gente faz memória sempre desses que morreram, mas isso teve bifurcações tem ainda muito complexas, porque tem as famílias que perderam, os agricultores, o próprio rio destruído, é toda infelizmente, as consequências são muito drásticas e dramáticas. Então eu vi despertar ali, desde o início, falei, isso aqui não é uma questão local, apenas de Brumadinho, isso é o efeito de uma mentalidade, de um jeito que vai produzindo essas feridas, como já havia acontecido em Mariana. Então veio Brumadinho, enfim. E agora tem outras realidades que a gente poderia pontuar. Então, para mim, foi algo do real. Me parece que muita coisa que ficava no campo da caridade meio abstrata, do pensamento, já tinha escrito a minha tese sobre essas temáticas do amor, Deus me julgou numa situação concreta para provar de fato esse nosso amor, que tem muito a ver com o ferido que é colocado lá na parábola do bom samaritano. Então, quando Jesus não faz uma tese sobre o próximo, ele apenas conta uma história e diz, então, esse é seu próximo, vai e faça o mesmo. Ou seja, próximo é isso, o que está ao longo do caminho, o que nos aparece, o que nos apresenta. Eu senti espiritualmente, teologicamente, por isso eu vi ali o meu lugar teológico, de fé, de oração. Se eu me ausento, eu teria que responder a isso. Foi o que me veio até do ponto de vista do juízo. Vou responder isso ao bom pastor, onde você estava? O senhor era bispo auxiliar naquela região? Naquela região, eu era responsável por aquele povo, por aquela realidade. Então, isso me mudou demais, porque hoje, em outra realidade, em Livramento, na diocese, é a primeira coisa que eu tenho feito, é escutar profundamente onde estão as realidades mais difíceis e que o pastor não pode ficar longe delas, porque o bom pastor é aquele que cuida, mas Jesus deixou um exemplo, principalmente de quem está mais distante, mais ferido. Então eu abracei isso como uma causa de vida, causa evangélica. O senhor está em Livramento de Nossa Senhora,
É chamado assim, o Livramento ou Livramento de Nossa Senhora? Como é que você chama? A cidade é Livramento de Nossa Senhora e é o mesmo nome da diocese. Há um ano o senhor está lá? Sim. No dia 15 de abril de 2023, então foi a posse canônica, como nós chamamos, fez um ano recentemente. Estou lá com as minhas 21 paróquias, 600 comunidades. É uma região que abrange a Chapada Diamantina e uma parte do sertão semiárido da Bahia. Então nós temos uma diversidade cultural, também geográfica. Tem a parte que sofre um pouco mais com a seca, mas tem também a parte da Chapada Diamantina e da sua exuberância de cachoeiras, de belezas naturais. Então é ali que eu estou trabalhando com as comunidades. Se ambientando, conhecendo, como o senhor disse, né? É importante fazer esse caminho, uma herança deixada por Dom Armando Butiol. Como é que ele está? Está bem, recentemente ele assumiu a missão de ser o diretor espiritual lá do Colégio Pio Brasileiro em Roma, mas deixou um legado nos seus 19 anos de construção de toda aquela rede de comunidades. Eu estou seguindo, colocando alguns elementos talvez que a gente está percebendo enquanto clero, enquanto povo de Deus, sobretudo naquilo que é uma das pautas mais importantes do meu ministério, que eu tenho assumido, que é a questão da ecologia integral, a gente cuidar de forma integrada da vida humana que se relaciona a toda a criação divina. Isso tem sido um ponto assim que a gente tem trabalhado também nesse início lá, da gente configurar a pastoral, mas de uma forma mais, a gente chama holística, né? Tudo está interconectado, interligado, o rio, a defesa da natureza, também defesa da vida humana, defesa de tudo. Agora, esta catequese que o senhor traz com essa clareza não é comum. Nem todo ambiente está preparado para recebê-la de imediato, né? E o senhor chega chegando. Causa alguns impactos. O senhor chega com tudo, com essa mensagem, né? Ela tem sido bem aceita nesses ambientes novos que o senhor tem transitado? É paradoxal, como a gente diz, né? Aceita e não aceita, depende da narrativa de quem está escutando. Acho que infelizmente, quem defende essa estrutura que está aí de extrativismo vai ter um pouco mais de resistência, mas muita gente entende que é preciso fazer alguma coisa e a hora é agora, senão os processos podem ser irreversíveis. Está aí, todo mundo sente o aquecimento global, a carência. Quantos milhões de pessoas no mundo já têm falta de água? Então são elementos que estão implicados no cotidiano da vida das pessoas. Então eu imagino que muitos aceitam, compreendem, dá para fazer um caminho sim, e é da doutrina da igreja, porque o Papa Francisco principalmente escreveu a Laudato Si, está fazendo 10 anos em 2025, inclusive em 2025 teremos a campanha da fraternidade com o tema da ecologia integral. Convido você a conhecer mais esse tema. Então assim, as coisas vão crescendo, acho que tudo que é novo tem um certo estranhamento natural. Tem aqueles que estranham e depois começam a refletir, tem aqueles que são mais resistem. O que eu fico chateado às vezes é de quem se opõe de uma forma muito agressiva, mas porque está defendendo os seus interesses. O Evangelho, pelo menos os cristãos, têm que olhar o bem comum, aquilo que é de todos, né? Não pode ser uma coisa. Então esse confronto às vezes ele é mais complicado, mas a gente vai fazendo também com oração, claro, com poesia, com arte, com música. Com livro, né? Esse é o mais recente livro do senhor, Crepúsculo, Profecias de um Tempo Novo. Isso tem uma escrita que rima poesia com prosa. Tem muito da minha experiência que vem dessa passagem de Brumadinho para Livramento. O nome Livramento é muito simbólico, diante de tudo que a gente vive. Nossa Senhora, eu digo lá sempre, não é um nome qualquer, é Livramento e é o de Nossa Senhora. E a gente vai construindo aí, tem muito da minha experiência, claro, é a minha, um pouco também da minha opinião, do meu jeito de escrever,
da minha narrativa, da minha voz. Acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais aí da nossa Editora caminhada. Ideias e Letras. Sim. Bispo, seminário, como é que está a formação? O senhor já fez intervenções na grade, por exemplo? Porque tudo que o senhor está dizendo aqui precisa ser elaborado também na formação dos novos padres. Claro. O senhor tem acompanhado? O senhor é professor do seminário? Sim. Não, porque lá não tem... Já fui, né? Formador, professor. Mas lá nós temos duas realidades importantes para responder a sua pergunta. Primeiro, uma escola de teologia para leigos, a ETEL, com mais de 100 pessoas que participam em 4 módulos, 4 anos. E nós já introduzimos a questão da ecologia integral como uma das disciplinas. Então, isso já é uma coisa importante. E nosso seminário está assim, tem a parte do propedêutico, que é lá na Diocese, em Vitória da Conquista a filosofia, em Belo Horizonte a teologia. Mas em todos esses momentos de reflexão, inclusive o projeto pastoral de toda a Diocese, está também esse tema. E com os meninos, até na abertura do ano acadêmico na filosofia de Vitória, onde nossos seminaristas estão, a gente trabalhou a Laudate Deum, que é um documento recente do Papa Francisco sobre a questão da crise climática. Então o tema está, sim, colocado aí para as novas gerações, que inclusive vai influenciar sobretudo as novas gerações, não só dos padres, mas de todos. A presença no debate sobre a ecologia integral pede que o bispo esteja em discussões locais o tempo todo, permanentes. Sim. Né? O senhor gosta dessa presença dos debates da sociedade civil? Claro, muito a questão da presença pública da igreja, que é uma parte da nossa missão, principalmente a questão política com os candidatos ou com aqueles que exercem alguma liderança municipal, estadual, federal e até internacional. Eu tenho também debates com organizações internacionais. O tema ele é transversal, ele não pode ser reduzido a apenas uma questão local. Mas eu gosto muito da presença nos territórios, sobretudo daquelas comunidades que sofrem com alguma questão ambiental. Eu faço um pouco a minha prioridade de estar presente. O exercício de agenda. Sim, o senhor prioriza essa agenda? Tem. Um dos pontos do nosso projeto pastoral da Diocese é a presença do bispo da Diocese nesses locais mais desafiadores. Bispo, uma alegria conversar com o senhor, conhecer o teu pensamento aqui pessoalmente, né? Agradeço o presente. Obrigado, viu, pelo carinho. Fica o convite para você ler também, Dom Vicente Ferreira, Crepúsculo, Profecias de um Novo Tempo. E agora a sua mensagem para a sua diocese. O que o bispo pensa, que está no coração de Dom Vicente, para o povo de Nossa Senhora, de Livramento de Nossa Senhora? A nossa diocese tem uma vida muito missionária, muito cheia de ardor, de piedade. Somos 600 comunidades. É um povo de muitas lideranças, de um clero muito familiar, de uma fraternidade presbiteral muito intensa. Então eu penso assim, que depois de um ano nós já temos condições, até porque já está escrito e publicado o nosso projeto pastoral, de avançar em muitos aspectos, tomando a herança que nós recebemos. Então, seja na Chapada Diamantina, no Sertão, fortalecer a nossa rede de comunidades a partir de eixos, anunciar o Evangelho a partir de eixos da palavra, da caridade, do pão, da missão, é o que eu desejo que nós continuemos seguindo esse caminho do Evangelho de Jesus. Bispo, a sua bênção. Que Deus, então, na sua bondade infinita, que é uma misericórdia, que é amor, que é perdão, que é bondade, que é vida, abençoe cada um, a sua família, a sua comunidade, a sua paróquia, a sua igreja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Vicente Ferreira, Bispo de Livramento de Nossa Senhora. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil, aqui pela TV Evangelizar. Você pode rever essa e todas as nossas entrevistas no canal da TV Evangelizar no YouTube. Gratidão, até a próxima. Apoio Cultural Eclesial Festa.
Liz Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento.